Pela primeira vez a gente viu o Goku criança virando Super Saiyajin em Dragon Ball Daima e parece que ele finalmente está recuperando seus poderes, e olha que ele vai precisar, porque tudo indica que os próximos adversários do Goku vão ser mais poderosos do que os vilões maiores do Dragon Ball Z, como o Freeza ou então o próprio Cell. O episódio 5 de Dragon Ball Daima finalmente deixou o cenário todo pronto para que a história possa seguir em frente e as grandes batalhas aconteçam, então já fica aqui porque eu vou te explicar tudo que rolou nesse episódio e quem são esses inimigos tão poderosos que ele vai enfrentar. Seguindo diretamente o que aconteceu no final do episódio anterior, o episódio já começa com eles conhecendo a Pansy, que é aquela Majin que estava tentando enfrentar as forças militares do Gomar no episódio anterior. Eles não dão muita bola para ela, mas ela começa a seguir eles, conversa um pouco e até comenta sobre como todo Majin sabe pelo menos um feitiço. Ela mostra que ela tem telecinese, mas é extremamente fraca, ela mal consegue levantar uma pedra, mas ela comenta que a especialidade mesmo dela é com máquinas. Ela comenta sobre como o Gomar é um rei horrível e fala que vai ajudar eles a chegarem no castelo do rei do terceiro mundo dos demônios. E inclusive ao chegar lá a gente descobre que na verdade ela é a princesa do terceiro mundo. Então ela leva eles até o pai dela e durante a conversa a gente descobre algumas coisas, como por exemplo que o Glório mentiu, o que já era óbvio. Ele tinha dito que o rei tinha pedido para ele ir lá, mas agora a gente vê que ele foi até o rei falando que ele sabia de alguém que poderia resolver a situação, que indica cada vez mais que sim, o Glório tá só armando alguma coisa e quer se aproveitar de algo. Só falta a gente saber se o que ele tá armando é pro bem ou pro mal. Eles conversam sobre como eles precisam de um avião para poder seguir a viagem, porque roubaram do Glório, o rei dá permissão e tudo mais, mas aqui que entra a questão interessante, porque eles comentam sobre as esferas do dragão e o grupo do Goku revela que eles planejam conseguir elas. E a gente já sabe que as esferas do dragão do Makai são guardadas pelos Tamagamis, aqueles guardiões das esferas. Cada vez mais a série destaca como eles são insanamente poderosos, e isso provavelmente vai render umas batalhas muito boas no futuro. Isso porque, bora lá, desde o primeiro episódio ficou claro que ninguém lá no Makai conseguia enfrentar eles. A gente tem o Glório falando que nem sabe se alguém já conseguiu usar as esferas e esse tipo de coisa. Ou seja, estão sendo muito hypados, mas qual que é a questão? Nesse episódio, o rei do terceiro mundo dos demônios comenta que o Gomar já tentou e ele não conseguiu. Já tinha sido dito antes que o Gomar era poderoso. Eu sei que ele tem essa aparência zoada, mas não se deixa enganar. Ele é o vilão da série, ele não vai ter o poder de um figurantezinho. A questão importante que me fez querer destacar isso foi que, além de todo o hype que já está sendo gerado em cima deles, a gente entende por essa questão de que ninguém no Makai conseguiu usar as esferas, de que, por exemplo, o Daburá também não conseguiu, se ele tentou, ou ao menos ele não conseguiria. Ou seja, eles são mais fortes que o Daburá, que lá na saga Buu foi comparado com o Cell pelo próprio Vegeta. Além disso, depois de o rei do terceiro mundo falar que era impossível eles conseguirem as esferas, eles lembram que o Goku derrotou o Majin Buu, e o rei fala que se ele derrotou o Majin Buu, então talvez seja possível. Vocês têm noção que, numa época próxima do Dragon Ball Z, vencer o Majin Buu não era garantia de que alguém venceria os Tamagamis? Isso é simplesmente absurdo. Porque bora lembrar que a história tá mal contada aqui. O que tá sendo transmitido para todo mundo é simplesmente o resumo. Goku venceu o Majin Buu, e não todo o contexto de como rolou aquela vitória. Porque quem assistiu a saga Buu sabe que ele não simplesmente chegou lá, desceu o Majin Buu no cacete e pronto. Teve auxílio, teve a Genkidama e tudo mais. Considerando isso, é perfeitamente possível a gente imaginar que o nível de poder desses Tamagami está acima do poder do Cell, pela comparação com o Daburá, e talvez quase no poder do Majin Buu. Lembrando de novo que isso aqui é numa época bem próxima da saga do Dragon Ball Z, uma época em que você literalmente contava nos dedos quantos personagens conseguiam vencer o Cell. E aqui com os Tamagamis a gente está basicamente tendo a introdução automática de 3, e esse é o ponto que eu queria chegar. Pelo que a gente viu, o Goku na forma criança ainda não domina completamente esse corpo, não consegue usar 100% dos poderes, ao menos não foi dito isso, não foi referenciado, destacado que ele agora consegue usar o poder dele no máximo de novo. E se antes, com seu poder total, o Goku precisava apelar para Super Saiyajin 2 ou 3 para enfrentar uma galera desse nível que eu tava falando agora, é possível que sim, atualmente os Tamagami sejam mais fortes que o Goku. Justamente porque o Goku no seu poder máximo lá no final do Dragon Ball Z, precisaria apelar para o seu poder máximo para ganhar. O que significa que se atualmente ele não conseguir usar isso, ele não vai ser tão forte quanto eles. Não se surpreendam se a gente vê um Goku Super Saiyajin 3 perdendo para um dos Tamagamis, justamente por não conseguir botar para fora tanto poder quanto na luta contra o Buu, ou não conseguir controlar tão bem, ou até mesmo por não aguentar tanto tempo, tipo foi na luta contra o Majin Buu. Sem falar, é claro, que seguindo o padrão Dragon Ball, ainda é bem possível que eles percam ou
ou ele perca pro Tamagami, role 1 ou 2 episódios de treinamento e aí sim consiga ganhar. Isso tudo considerando que os Tamagamis têm o mesmo nível de poder, que até agora é o que parece ser o caso. Se eles ficarem mais fortes a cada mundo dos demônios, como por exemplo, o que protege a esfera do primeiro mundo ser o mais poderoso, isso poderia muito bem colocar ele num nível muito parecido com o do Majin Buu, o que é bem absurdo. Mas voltando para a história, depois dessa conversa toda, o rei fala que ele aceita tudo, mas que ele precisa testar a força do Goku para conferir se ele é forte mesmo. Ele coloca o Goku para enfrentar as tropas dele, o Goku bate em todo mundo com a maior facilidade do mundo, porque eles não são muito fortes e ele é o Goku, mesmo estando na forma criança. Só que durante a luta a gente vê que ele vai se acostumando mais, ele vai ficando mais ágil e essas coisas, ele vai aprendendo a usar melhor esse corpo criança dele. Até que tem um momento que vários daqueles guerreiros se juntam, prendem os braços dele e por um momento ele vira Super Saiyajin pra explosão de energia mandar todo mundo pra longe. Logo depois ele volta pra forma base, mas ele continua lutando com um tipo de aura dourada ao seu redor, parecendo até um tipo de pseudo-transformação. Mesmo que não seja, porque eu não acho que seja, o fato é que ele continuou lutando com essa aura e mostrou um nível de poder muito maior do que antes, o que faz a gente entender que sim, ele tá voltando a ter um melhor controle do seu corpo, conseguindo explorar muito mais o seu poder do que ele estava conseguindo antes, o que indica que logo a gente vai ter o Goku criança ficando num nível ao menos parecido do Goku adulto. Depois disso, o rei do terceiro mundo dos demônios manda os seus subordinados para o mundo exterior para buscar o grupo do Vegeta, então provavelmente daqui 1 ou 2 episódios eles já vão chegar, e a gente vê a Pansy se juntando ao grupo principal, eles pegam um avião e saem voando, só que o motor do avião não aguenta e cai logo depois deles decolarem, e que a gente tem duas possibilidades principais. A primeira, a Pansy vai consertar o avião, porque como ela falou é a especialidade dela. Segunda, eles vão ter que ir andando mesmo, porque o avião vai ficar irreparável. De qualquer forma, eu pelo menos não vejo mais muita coisa para acontecer antes da história poder seguir de fato. Agora já tá tudo organizado mesmo, a gente entendeu um pouco mais de tudo que tá acontecendo, a questão do Glório, já falaram com o rei, a Pansy já entrou pro grupo, já tem alguém indo buscar o grupo do Vegeta, já tá tudo pronto. Eu imagino que no próximo episódio as coisas já vão andar para as partes mais principais, por assim dizer. Ou seja, provavelmente eles já vão começar a fazer os objetivos maiores, como por exemplo enfrentar os Tamagamis, ou ao menos eles vão chegar no local do Tamagami. De qualquer forma, tem coisa muito boa vindo por aí, então se você não quiser perder o que vai rolar nos próximos episódios de Dragon Ball Daima, já se inscreve aqui no canal. Se você gostou desse vídeo, considere deixar o seu like para apoiar. Se quiser entender o que aconteceu no episódio anterior, vou deixar um vídeo passando aí na tela. Muito obrigado pela sua atenção e te vejo na próxima.